Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, envolvendo os nossos lares, envolvendo todos nós e todos os nossos familiares. Veremos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. É o item 16, fala da indulgência. O Espírito José, Espírito Protetor em Bordeaux, 1863. Ele diz assim: Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não se vê os defeitos alheios. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Esta é a mensagem do Espírito José, que nos aconselha a olharmos os nossos, sermos mais severos com os nossos erros, com as nossas dificuldades e abrandar o nosso olhar, amenizar o nosso olhar de crítica aos nossos semelhantes. A indulgência corrige, acalma, como ele diz aqui, enquanto o rigor afasta e irrita. Ninguém gosta de ser apontado os erros ali com rigor, com irritação, né? Com muita determinação, você apontar o erro de alguém. Você acaba se afastando, a pessoa acaba se afastando de você. E a melhor forma de atrair, de mantê-la ao nosso lado, é sendo ali indulgente, sendo brando, às vezes, na correção que queremos fazer, nos apontamentos que fazemos dos erros, que a gente não sabe ainda como fazê-los, fazemos de uma forma agressiva. Isso, ao invés de corrigir, então, muitas vezes aumenta até a irritação daquela pessoa naquele ponto, né?
Vejamos aí pelos nossos filhos, pelos nossos mais próximos, mais íntimos, quando a gente faz isso, gera uma irritação, ou quando fazem conosco, qual é a nossa atitude? É a mesma, né? Ficamos irritados, ficamos aborrecidos com aquela pessoa que está nos dizendo tal coisa. Então vamos nos colocar nesse momento, nesse lugar, no lugar do outro que nós muitas vezes criticamos, querendo a correção imediata de coisas que podem demorar muito tempo ainda. E agora vem uma mensagem do Espírito João, bispo de Bordeaux, em 1862, sobre a indulgência. Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. Olha só, continua praticamente o texto anterior, né? E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Olha só. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos os anjos da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. No Pai Nosso, quando fazemos o Pai Nosso, a oração, falamos, né? Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Será que nós estamos falando uma verdade quando nós falamos essa oração, essa frase? Né? Assim como nós perdoamos, estamos ainda repetindo essa frase maquinalmente, ainda com poucas ações práticas na sua realização. Mas é repetindo, é ouvindo essa repetição, nós mesmos, que nós um dia realmente teremos introjetado ela em nós, ali o entendimento dela, né? E que passaremos a praticá-la, repetindo, refletindo sobre ela, que um dia praticaremos. Continuando o texto, então. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não se fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que este mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda, numa senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis a vosso Pai Celeste que faça por vós. Substitui a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável,
que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo o fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível para os olhos do corpo e como ainda prega, sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente, o vosso Calvário. No seu cume está a glorificação. Vejam que essa mensagem seguiu a mesma linha da anterior, sobre a indulgência. Os espíritos já mais adiantados do que nós, eles já têm essa convicção, né? Eles já têm essa linha de conduta, essa linha de pensamento, e querem nos passá-la, querem ensiná-la para nós, para ficar o caminho mais fácil, para se tornar o caminho mais fácil para nós. Só que nós demoramos para entender essas coisas, nós demoramos para aprender essas lições tão importantes, mas aos poucos, né? com paciência, com persistência, principalmente, lendo, refletindo, falando, ouvindo sobre elas, é que nós aprenderemos, que nós entenderemos. Talvez hoje nós não consigamos ainda entender completamente a mensagem, algumas achamos que está muito distante ainda da nossa conduta, da nossa evolução, mas não podemos colocar dessa maneira, né? Mesmo Jesus, na sua pureza, já distância que tem de nós, né? Muito grande, não podemos colocá-lo muito longe, temos que colocá-lo próximo de nós. Ele está próximo de nós, ele não está distante. A diferença entre a pureza dele e a nossa é grande, muito grande, sem dúvida. Mas ele não está distante por essa causa, ele está sempre do nosso lado, porque ele é o governador do nosso planeta, ele é o dirigente do nosso planeta. Por isso que ele está próximo de nós, trazendo para nós as mensagens de Deus, do nosso Pai, que é o mesmo Pai dele, né? Então, ele é o intermediário que nos traz essas mensagens, faz com que os espíritos encarregados de nos transmitir essas informações transmitam com palavras, com sentimentos que nós já podemos entender, que nós já podemos praticar. É isso que eles querem mostrar para nós. Basta um pouco de boa vontade, de esforço, de dedicação, de persistência, que nós já conseguimos colocar em prática essas lições. É isso que eles nos mostram, e é isso que eles nos incentivam a fazer, né? E com certeza, a cada boa ação, a cada tentativa nossa de seguir neste caminho, eles estão do nosso lado, nos amparando, nos estendendo a mão, nos guiando mais ainda, nos intuindo muitas vezes. É assim que nós temos que entender, na proximidade deles conosco. Então, vamos ficando por aqui hoje, que essas lições possam nos trazer muitas reflexões e consolo, conforto, para que a gente possa aplicá-las mesmo na nossa vida cotidiana. Que Jesus abençoe a todos, tenham todos uma boa semana.